Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Quero agradecer a todos os internautas pelos seus likes, seus compartilhamentos, seus comentários. Gratidão a todos os novos inscritos. Para quem não me conhece, me chamo Douglas Cavalcante, outros me conhecem como Pastor Douglas Cavalcante. Sou autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a minha esposa, Eleusa Cristina. Lembrando que hoje é dia 25/6/2019, são 9 horas e 58 minutos. Já chegaram ao nosso planeta Terra mais de 66 milhões de novas gerações, o que se repete todos os anos, essa faixa etária nessa época, tá? Como prova de que a Terra é uma passagem. O fim do mundo é individual de cada um. O arrebatamento é da consciência, do espírito, né? Que a religião fala espírito. E a ciência fala consciência. Como Jesus não trouxe religião e os demais líderes, né? Muito pelo contrário, criaram religião por causa deles. Nós sabemos que a consciência é o melhor vocabulário que podemos usar. Até mesmo porque a religião separa, divide, e aqui como nós não falamos de religião, mas mostramos aos religiosos que a única forma de se libertar e trazermos a comunhão de uma única família é quando não há religião. Tiago, ele fala no livro dele, de Tiago, na Bíblia, que a verdadeira religião é ajudar os necessitados, as órfãs, né? Os órfãos, as viúvas. Ele fala sobre esse assunto. E hoje eu vou estar respondendo a Eliette Silva, que ela pediu o seguinte: pastor, quando o senhor estiver na espiritualidade, pergunta sobre o consumo de carne de animais. Quero saber. Obrigada, um abraço. Bem, minha amada, muitos sabem que a experiência fora do corpo, além de ser bíblica, ela é fora da Bíblia também, né? Eu sempre cito 2 Coríntios 12, que é só um detalhe. Existem vários exemplos que a gente vê na própria Bíblia de experiência fora do corpo, né? O próprio Jesus encontrou com Elias e Moisés no Monte da Transfiguração. O próprio Jesus fala: não ajunte tesouro na terra, ajunte tesouro nos céus. E o céu, o que é físico, é questão de raciocínio, é um lugar espiritual. As coisas naturais morrem, né? O animal morre, porque é um corpo animal, natural. A árvore morre, as plantas morrem, tudo que é natural morre. Isso aqui é só o veículo. É questão de lógica e de raciocínio, né, amados? Acredito que já saímos do primário, já estamos no ginásio ou na faculdade, né? Ou já estamos saindo da faculdade, outros já estão em pós-graduação aí. Então vamos lá. Ela queria que perguntasse, mas não preciso perguntar, porque na verdade isso é um assunto que eu já sei o que eu vou te falar. É uma questão de lógica, né, Eliette? Tudo na vida tem que ter equilíbrio, tudo na vida tem que ter equilíbrio. Por exemplo, o sono, na hora de dormir, temos que ter um equilíbrio, porque o corpo não vai suportar o tempo todo acordado. Tem hora, nem que seja 1 hora, 2 horas, mas ele tem que descansar. O corpo físico, ele continua funcionando. Mesmo ele dormindo, ele ainda continua funcionando, tá? Mas só que o equilíbrio, em todos os sentidos da vida, e principalmente na alimentação, é a base de tudo. Por exemplo, com a sua família, você tem que ter equilíbrio. O momento de estar com a sua família. Poucos dias eu estava com meu irmão e com a minha cunhada, e levei, junto com a minha esposa, uma sardinha para fritar lá, né? A sardinha frita leva o quê? Óleo. Tem gente que frita com manteiga, tem outros que fritam com azeite, depende. Cada um frita de uma forma, né? Outros fritam na banha,
ver aquilo que é mais sadio para ela. Então vai da questão do raciocínio de cada um. Então fomos lá, fritamos uma sardinha e comemos a sardinha com Coca-Cola. Sardinha e Coca-Cola. Opa, coisa maravilhosa. Saímos de lá, vimos um filme, conversamos, batemos papo, vimos um filme com eles, o Rei Arthur, o novo filme do Rei Arthur. Saímos de lá, vim para casa. Aí à noite tomei o meu chazinho e fui dormir. Tá? No dia seguinte, aí eu almocei. Fui bater uma laje na casa de um vizinho aqui, né? Me ajudou, pô, pastor, vamos lá, me ajuda lá a bater uma laje. Aí tiraram fotos, botaram no Face. Se você quiser até me achar no Face, tu me acha ali, na página Livro Entre o Céu e a Terra e na página Projeto Vitória Cristina, que é o projeto que nós temos, que ajudamos orfanatos, abrigos, mendigos, etc, etc. E aí, ali tu acha, aí vai ver minhas fotos, meus trabalhos, isso e aquilo. E aí, vim para casa, descansei no dia seguinte, fui lá, bater a laje, acordei cedo, 5 horas da manhã eu já estava de pé. Então, dei aquela descansadinha à noite, 5 horas eu estava de pé. E fui bater a laje com o amigo. Aí tinham outros amigos lá, as meninas fizeram um almoço pra gente, as famílias lá, os casais, tudo reunido. E brincamos e tal, batemos a laje dele. Arrumei até uma arte aqui, ó. Tá machucada. Faz parte da obra, né? E aí foi maravilhoso o contato, aquele relacionamento de casais. E aí combinamos até algo mais para frente, que já lembramos de algo que já está combinado. Mais para frente a gente vai alugar uma casa, e aí vão ficar 3 dias nessa casa os casais, né? E legal que um não tem religião, crê em Deus somente, o outro é evangélico, o outro é católico, mas na hora o que vale é isso que eu falo, não tem religião. A religião é o amor. Minha religião é amar, é perdoar, é ajudar os órfãos. Essa é a minha religião, né? E ali combinamos tudo direitinho, e aí terminou a laje, aí almocei lá com eles, né? A menina levou uma fritadeira elétrica que não leva óleo, é tudo feito na fritadeira elétrica. Achei interessante aquilo ali, né? Uma nova que vende aí. Nada leva óleo ali. E aí, terminou, voltei para casa, descansei um pouco e à noite fui trabalhar no meu plantão. Sou plantonista, né? E aí, foi maravilhoso o meu plantão também, como todos esses dias. Esse ano foi maravilhoso, todos os plantões até aqui, dia 25. Você, de repente, está até assistindo esse vídeo aí no século 22, espero que você esteja dentro do equilíbrio também. Com certeza, né? As pessoas estão mudando muito, estão despertando, o despertar da consciência está chegando em várias pessoas, a expansão. Então, o que acontece, Eliette? Tudo tem que ter equilíbrio, tudo tem que ter equilíbrio. Aí eu terminei meu plantão, aí vim na segunda, que foi ontem, aí descansei. Eu dormi um pouco à tarde, que eu durmo à tarde. Eu saí da laje, ainda vim para casa, tinha almoçado lá e dormi a parte da tarde. Fui na casa de um morador que queria uma visita minha, fui lá, tomei um café com ele, faço muitas visitas já. Isso é o meu natural desde que eu cheguei nesse mundo, né? Por isso que eu sei que vim em missão. Por exemplo, agora, Eliette e os demais internautas, aqui, ó. Isso aqui é um suco que se dá o nome de clorofila. Tá vendo a couve aqui embaixo? Ó. Se eu misturar, eu vou misturar daqui a pouco. Tá com maçã, eu vou mostrar a vocês. Aí mistura, né? Quem não está acostumado, fala, que coisa ruim. Ó, o suco clorofila, ele serve para várias coisas. Ele ajuda no estresse, tá? Trabalha no seu organismo para te desintoxicar. Ele ajuda ao sangue.
Ele trabalha no intestino, no estômago, tá? Tanto é que minha esposa tomou agora de manhã, eu fiz agora, dei para ela um copo, ela... Caramba, foi o suco, porque por ele ser líquido, a ação é rápida. O estômago não tem, nem o intestino, todo aquele trabalho, aquele processo, principalmente o estômago, de ter que, sabe, massacrar o alimento, não. Já passa direto, fica tudo mais fácil. Então já vai logo para o sangue. Aí o sangue já reage logo, o intestino já vai jogando e o organismo, a imunidade aumenta, combate osteoporose, artrite, artrose. Então tem vários benefícios, tá? Se você for procurar na internet, tem vários benefícios. Agora tem aqui, eu anotei aqui para passar para vocês. 2 folhas de couve, tá? A couve é aquela que parece uma orelha de elefante. Você pode botar com talo ou pode botar sem um talo. Aí depende de você, tá? Couve e manteiga. Você pode botar pepino sem casca, tá? Uma maçã com casca. Eu botei 2 maçãs. Por que eu botei 2? Para tirar o gosto mesmo da couve, né? Para sentir o gostinho doce da maçã. Fica um pouquinho ainda o gostinho da couve, mas bem fraquinho, tá? Sem semente, cortar a maçã. Corta ela e coloca os pedaços dela. E deixa aquela parte do meio, tu pode jogar fora. Algumas folhas de alface, se quiser, tá? De preferência o broto. Uma rodela de gengibre, uma colher de suco de aveia, de sopa de aveia, e 1,5 litro de água gelada. Se quiser água gelada, pode fazer com água natural. Pronto, bateu no liquidificador e coou. Coou, para ficar aquelas folhinhas da couve, tá? Isso até entra na área da nanotecnologia. Tá? É claro que nem se compara a nanotecnologia, tem que ter um recurso muito grande, um maquinário, né? Tem toda uma especialidade para se fazer isso. Mas o que eu estou falando é a absorção. Quando você absorve esse líquido, o processo é mais rápido. A nanotecnologia é isso. Além de ser mais rápido o processo, ela vê uma quantidade imensa de nutrientes para o seu organismo. Hoje a gente tem vários suplementos que utiliza da nanotecnologia, né? Que no caso também tem empresas que utilizam de micelização. Se você procurar na internet, micelização, você vai ver, ela é da área da nanotecnologia, tá? Então, o que eu posso falar sobre a carne? Tá, Eliette? Deixa eu voltar aqui no seu comentário. O que eu posso falar sobre a carne? A carne, eu vou te falar como eu utilizo a carne. Hoje, inclusive, a própria área da nutrição, eu tenho uma amiga minha que é nutricionista, a doutora Nadir, inclusive ela é evangélica, eu estava conversando com ela esses dias e perguntei a ela, doutora, eu queria saber informação sobre a questão da carne. O que a senhora tem a dizer sobre o consumo de carne? Porque eu me alimento da seguinte forma, doutora. Eu mesmo criei minha forma de me alimentar. Falei para ela. De segunda a sexta, eu como verduras e legumes, tá? Bebo água e tomo sucos naturais. E eu queria que a senhora me desse uma orientação a respeito disso. O que a senhora acha? Final de semana que eu como carne. E não um abuso também não. Uma vez ou outra tem um churrasco na casa de um amigo, um parente. Ela foi e falou, legal, Douglas, e como está sendo esse tipo de legumes que você come de segunda a sexta? Eu falei, às vezes eu diversifico, chuchu, cenoura, né? E sempre com feijão e arroz. Ela falou, legal, feijão e arroz, fundamental. Brócolis, alface, gosto muito de cebola, tomate. O que a senhora tem a me dizer a respeito de um vegetariano, por exemplo, que se alimenta só de vegetais e legumes? Ela falou, hoje, atualmente, nós não podemos falar mais nada contra os vegetarianos como era antigamente. Por quê? Porque já foi comprovado
já está provado que os vegetarianos continuam vivendo bem. Quando vão fazer exame de sangue, urina, fezes, dá tudo ok, a maioria deles, os que seguem os padrões direitinho, tendo um acompanhamento nutricional de preferência. Para isso eles estudaram, pessoal. Eles estão aí para isso. Tudo vai de acordo com a necessidade de cada um e com aquilo que ele mesmo vai reconhecer. Poxa, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar a minha alimentação. Eu estou sentindo que meu corpo está assim, eu tenho que fazer uma academia, eu tenho que fazer uma ginástica, que quer dizer o equilíbrio, tá? É muito importante o equilíbrio. Então, a questão da carne, Eliette, eu estava conversando com essa nutricionista e ela estava falando, não há problema aquele que não come carne, porém aquele que come também tem que regular sua alimentação com carne. Agora, qual o perigo de comer carne direto, tá? Perigo é para a saúde, artrite, por exemplo, adora isso, excesso de gordura, tá? Ácido úrico, e come carne mesmo. Quanto mais você comer, eu me alimento de você. Tá me entendendo? Ácido úrico, então, tem pessoas que vivem à base de remédios, tomando remédios e mais remédios. Mas por quê, Eliette? A falta de equilíbrio. É claro que a humanidade está seguindo por um caminho que no futuro, eu acredito, que o consumo de carne não vai existir mais como existe hoje, porque já está caminhando para isso. A quantidade de pessoas que estão parando de comer carne, se alimentar de carne, é gigantesca. O que estimula muito as pessoas a comer carne? Para analisar. É a propaganda. É a mídia. Tá me entendendo? E se você for analisar, né, a história lá no início do Jardim do Éden, que conta também nas Tábuas Sumérias, a história é igualzinha. As Tábuas Sumérias é mais antiga do que a Bíblia. Na verdade, a história do Jardim do Éden é a história das Tábuas Sumérias, tá? Já o Jardim do Éden da Bíblia é uma cópia de lá. Você vai ver que no início o casal, que foi a criação de tudo, não comia carne, não tinha essa alimentação animal, tinha alimentação vegetal, né? Até mesmo que se você for analisar, você está matando, sacrificando um animal. Aí você fala assim, mas ele foi feito para nós comermos. E nós fomos feitos para ser comido pelos bichos quando o corpo vai para a terra, né? Entre aspas, sim, né? Entre aspas, sim. Eu não vejo proibição em comer carne. O perigo não é comer carne. O perigo é o excesso, é a falta de equilíbrio. Por quê? Porque o excesso você estimula também esses empresários a, vamos se dizer assim, a fazerem criações de uma forma errônea, com intuitos financeiros. Vou te dar um exemplo. Eu conheci e vi vários depoimentos e entrevistas falando a respeito do dono da Souza Cruz, e eu conheci amigos meus que trabalharam lá dentro da fábrica Souza Cruz, que eu já perdi o contato. Quando eu era jovem, eu ouvi eles falando, o nosso patrão vende cigarro, mas ele mesmo não fuma. Você pega o pulmão de uma pessoa que utiliza cigarro e compara com o pulmão de uma pessoa que não come, não fuma, tá? Mas come carne e compara. Ele não fuma. Aí você pega mais dois. Um que fuma, come carne, e um que não fuma, mas come carne. E pega o terceiro que não fuma, não come carne e só se alimenta de vegetais, legumes, folhas, cereais, tá? Faça a comparação. Tem vários estudos aí na internet. Essa é a realidade. Então, por exemplo, eu estou mostrando aqui o suco, clorofila, né? Já passei o ingrediente para vocês. Então, se você for fazer um levantamento geral,
você vai ver que, na verdade, aquele que não fuma, não come carne e se alimenta saudavelmente, ele vai ter mais possibilidades de ter menos doença do que os outros, ele vai ter mais possibilidade, a imunidade dele ser maior do que a dos outros, ele vai ter mais condição de provar na prática que numa caminhada de 5 quilômetros ele vai e volta tranquilo, os outros, uns não vão nem conseguir chegar nem a metade do caminho, e olhe lá, muito menos ir e voltar. Então esse que é mais saudável vai provar na prática. Tá me entendendo, Eliette? Então isso é uma questão de consciência, de trabalhar a consciência. Temos que trabalhar a consciência para que esse consumo vá, por exemplo, eu jantava, eu não janto mais. Tem 11 anos que eu não janto constantemente como eu jantava antigamente. Eu janto como? Por exemplo, fui na casa de um amigo. Aí, pô, janta. Tá bom, vou jantar um pouquinho de nada. Aí eu peço para botar um pouquinho de nada. Né? Porque o meu estômago já se acostumou esses anos todos. Então, se eu jantar e começa a rotar, começa a passar mal, porque meu estômago já se acostumou a não jantar, a comer um biscoitinho, a tomar um chá. Tá me entendendo? Então, a alimentação da carne também é questão de você, na sua consciência, poxa, eu vou trabalhando isso na minha consciência para ir me libertando aos poucos. E aí você vai se libertando, e quando você menos esperar, você já conseguiu se libertar totalmente daquilo. Tudo na nossa consciência são bloqueios. Isso chama-se o quê? Evolução. Isso é evolução. Evolução não tem só o lado espiritual, não. Tem o lado da saúde. Você tem que cuidar da saúde. Isso aqui é um veículo para que o seu ser ele venha desenvolver-se e crescer dia após dia. Ó, tive lá na Terra, vivi uma experiência física. Deixa eu ver aqui, como é que foi teu currículo lá? Rapaz, ó, foi um exemplo, hein? Tem o meu tempo de contrato que vai terminar. Né? Há tempo para tudo, para nascer e para morrer. Vai chegar o meu tempo de morrer. Todo mundo passa pela morte física. Mas vamos ver como que ele saiu nesse tempo. Pô, se destacou bem, né? No laboratório, na prisão, seja lá o que for, quando não chamam, na escola, né? Mas ele se destacou bem. Esse é um ser evoluído. Então nós temos que se esforçar. Agora, na espiritualidade, você quer uma resposta na espiritualidade? Eu vou te contar o que aconteceu comigo. Uma certa vez eu estava no mundo espiritual. Eu estava conversando sobre vários assuntos, tá? Menos sobre saúde. No final, na minha despedida, daquele lugar que eu estava numa outra dimensão. Quando eu me despedi, aquele trabalhador da luz, ele falou assim para mim, cuida da sua saúde. Cuida da sua saúde. Nunca mais eu esqueci isso. Isso foi em 2016, tá? Então, nunca mais eu esqueci. Então, por aí eu passei a mudar mais ainda. E tenho tentado mudar e me esforçado para isso. Agora, você sente uma diferença gigantesca. Quando você começa, por exemplo, eu estava muito inchado, eu estava muito me sentindo para baixo. Quando você tem uma alimentação desse tipo, você se sente mais para cima. O seu organismo vai mudando ele mesmo, a imunidade dele vai combatendo as doenças, seja ela qual for. Às vezes uma doença que nem você tem conhecimento, está dentro de você interna, ele mesmo vai eliminando e você nem vai saber. Você vai ser curado ou curada sem perceber, por causa da alimentação sadia. A gente vê que tudo está na natureza, né, pessoal? Então, é isso aí, Eliette. Tudo com equilíbrio e aos poucos a gente vai se libertando aqui. Por exemplo, hambúrguer. O hambúrguer, uma vez ou outra, por exemplo, vou no cinema com a minha esposa. Aí sento lá na praça de alimentação no shopping. Aí, de repente, terminou o filme, aí eu vou com ela e a gente vai e procura comer um hambúrguerzinho, uma batatazinha frita, alguma coisa assim. Uma vez ou outra, né? O que acontece? Nós se sujamos e temos que se limpar. Se sujamos e temos que se limpar. Mas agora imagine aquele que só se mantenha limpo no organismo.
Alimentação sadia todos os dias. Como que é a saúde dessa pessoa? Aí tem o equilíbrio também mental. Não adianta você ter só alimentação sadia no corpo, né? Saudável, se você não tiver uma saúde mental, uma higiene mental. Se você não se alimentar espiritualmente, também não adianta. Aí vem o estresse, depressão, síndrome do pânico, um montão de coisa. Então, a gente tem que procurar trabalhar no dia a dia, para que possamos tirar os bloqueios que existem em nós, né, que está tudo dentro de nós, a resposta está em nós. E nisso você vai buscando e você vai entender que nós também estamos conectados ao todo. Somos todos um e um em todos. Então, Eliette, é isso aí, tá? E os demais internautas, gratidão, obrigado aí pela pergunta. O equilíbrio é a resposta, tá bom? Muito obrigado aí. Pessoal, muita paz, muita luz, muito amor, honestidade, humildade, que nós possamos subir os níveis da consciência dia após dia, tá? Para que possamos herdar o nosso tesouro nos céus. Porque Jesus ele falou assim: não ajunteis tesouro na terra, ajunteis tesouro nos céus, aonde nenhum ladrão pode roubar. Então, que possamos subir no degrau, sair daqui com uma boa nota. Se não tem possibilidade de tirar 10, pelo menos um 9, um 8. Em todos os sentidos, sermos bem vistos do outro lado. Estarmos numa sociedade, numa morada maravilhosa e com muita saúde sair daqui. Valeu, pessoal? Gratidão a todos. Douglas Cavalcante no YouTube, Projeto Vitória Cristina. Um forte abraço. Obrigado mais uma vez. Shalom. Adonai.